Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar os restantes colegas e agradecer ao Sr. Presidente da APA e ao Sr. Diretor do Departamento de Comunicação, porque de facto esta audição é para nós muito importante. E eu começava esta audição por dizer duas coisas. A primeira é que, se calhar, vou incidir mais no terceiro papel, que foi aquele que teve menos tempo de detalhar. E, portanto, diria que não foi propositado, mas até parece que a nossa conversa vai ser uma continuação, é para lhe dar a oportunidade de continuar. Mas eu diria que há um quarto papel também importante, e o quarto papel é que a APA é a Agência Portuguesa do Ambiente, que funciona em condições normais, independentemente do PRR. E, portanto, tudo isto que acabou por nos descrever é, perdoem-me a expressão em inglês, é on top of, ou seja, em cima do papel normal, o que é preocupante. O segundo aspecto é, deixe-me... On top of. Porque em português ficava onde topa e topa é o meu nome. O segundo aspecto é explicar-lhe o porquê, como surgiu esta necessidade de ouvir a APA. Nós, no âmbito desta subcomissão, temos feito visitas ao terreno, fizemos uma visita à Zona Norte e uma visita à Zona Centro, e nestas visitas, principalmente os beneficiários privados, digamos assim, de forma simplificada, queixaram-se muito de duas coisas. Uma, a dificuldade de execução devido aos preços e à falta de gente para construir, na parte de construção, e a outra, que é aquela que nos levou, que é um licenciamento. E o que nos dizem é que os licenciamentos de duas entidades, e referiram claramente duas entidades, a APA e a Direção-Geral de Energia e Geologia, ultrapassam todos os prazos, na nossa opinião, vão para prazos muito para lá do que é razoável e não é possível concretizar o PRR nos prazos previstos nestas condições. E, portanto, naturalmente a primeira pergunta é, isto é verdade, não é? E pedíamos que respondesse a isso. Mas respondendo a isso, eu devo dizer que no âmbito da audição, o Sr. Presidente, de forma honesta e transparente, foi fazendo uma série de comentários, uma série de expressões que de alguma forma nos preocupam, porque referia muitas vezes, não é fácil, o papel é complexo, e portanto isto dá a entender um certo desconforto e peço-lhe com toda a frontalidade que nos explique isto. Depois, outro aspecto que me preocupa é o seguinte: a APA é sobretudo uma agência para a avaliação ambiental, a avaliação técnica. Ora, o que nós nos apercebemos é que as pessoas se queixam de dificuldades de contratação pública. Ou seja, e admitindo até que estamos a reforçar quadros na área de contratação, estamos a reforçar quadros numa área que eu diria que devia ser acessória à APA, que não devia ser a área core da APA, e, portanto, não ouvi o Sr. Presidente referir essa área. Depois, a segunda pergunta que queria fazer, que vem na continuação da primeira, que tem a ver com o seguinte. A APA, naturalmente, tem muitos processos de licenciamento, são entidades externas consultadas, têm prazos de licenciamento, portanto, perguntava-lhe objetivamente, estão a cumprir esses prazos quando eles existem, quando são explícitos ou não? Se não estão, que derrapagem é? Têm um sistema de monitorização desses prazos e, se não estiverem, o que é preciso fazer na APA? O que precisa a APA para isso ser resolvido? Ou seja, é simplificar, é reforçar quadros, é... Pedi ao Sr. Presidente que explicasse isso, porque quando chegamos aos projetos do PRR, isto é absolutamente decisivo. Ou seja, se nós derraparmos um ano num licenciamento, se já hoje dizemos que temos sérios riscos de não conseguir concretizar o PRR, este ano de derrapagem é obviamente um ano não contabilizado no cronograma de planeamento e, portanto, isto deixa-nos muito preocupados. Portanto, a segunda pergunta é, fazem essa monitorização? O que precisam para resolver esse problema. Terceira pergunta, até para deixar aqui 2 minutos ao meu colega Jorge Mendes, tem a ver com isto. De facto, o plano relativo ao Algarve é um plano que está muito atrasado. E se há argumentos que eu percebo, eu devo-lhe dizer que sou da área e, portanto, percebo mal que, por exemplo, a contratação de
50 piezómetros esteja muito atrasada, desde logo porque, num limite, vocês podiam fazer um concurso onde o critério de adjudicação não fosse o preço, mas definiam o preço e definiam o maior número de piezómetros executados. E, portanto, isso, por exemplo, permitia, o preço subiu para o dobro, permitia ter feito 30 e numa segunda fase lançaríamos outros 30. E, portanto, pergunto também, já nos foi explicando, se calhar, no Algarve, se isto será possível, com todos estes atrasos, estas dificuldades, esta complexidade, 2026, que é o nosso horizonte, está em risco ou não e que planos B, que alternativas, que medidas de contingência temos para esta situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.